É com alegria e satisfação que a gente está recebendo a visita da Silvia, do Centro Viana de Carvalho. Silvia, qual é o teu sobrenome? Silvia Merlon, né? Merlon. Tá certo, né? Silvia Merlon. Seja bem-vinda, fique à vontade, para nós é uma satisfação, tá? Boa noite. Que bom que eu estou aqui novamente. E todos nós, né? Então agradeçamos a Jesus a oportunidade de terminar mais um dia da nossa vida nessa casa tão querida, que abre as suas portas e nos recebe para ouvirmos uma prece para Jesus, por nós, e rogar aos espíritos amigos, protetores da casa, que nos ampare, que nos auxilie, que nos abençoe. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da reforma íntima, porque a partir da hora que conseguirmos fazer a nossa reforma íntima, teremos obtido o processo de cura definitiva dos nossos males morais. E sabemos que os nossos males morais é que interferem no nosso físico. Então aí seremos felizes para sempre. A reencarnação é uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus nos dá para que em uma nova vida, seguindo novos caminhos, não deixando de ser nós mesmos, consigamos uma nova oportunidade. Ganhamos um corpo infantil na nova encarnação, para que assim realmente comecemos do início, consertando nessa nova vida muitos erros que cometemos em vidas passadas. E aí então, nessa nova oportunidade que nos é dada, dependendo do nosso merecimento e das nossas necessidades nesta encarnação, nós poderemos então nascer em um lar com uma família ou não. Quantas crianças ao nascerem já são abandonadas, ou a mãe desencarna na hora do parto, ou são doadas ou vão para o abrigo. Alguns têm um lar com a família. Mesmo tendo um lar com a família, depende se seremos amados por essa família ou não. Porque muitos de nós podemos nos sentir um peixinho meio fora d'água, às vezes, naquele lar que reencarnamos. Poderemos também nós amarmos os nossos familiares ou não, ou encontrarmos dificuldades. E assim tudo aquilo que acompanha uma vida, uma encarnação, nós poderemos ter mais ou menos ou não ter nada. Poderemos ter uma excelente situação financeira, ou ser medianos ou termos dificuldades, termos muita saúde. Quantas pessoas há que nascem, passam uma vida toda, desencarnam idosos e de repente nunca ficaram doentes, nunca tiveram uma doença mais grave, e crianças há que já nascem doentes, que passam uma vida doente. Então, tudo na nossa vida depende daquilo que necessitamos para a nossa melhoria e daquilo principalmente que merecemos. A reencarnação é a prova maior da justiça de Deus. Deus nos iguala a todos no momento da reencarnação. Todos, em todo o mundo, porque todos nós nascemos bebê, todos nós ganhamos um novo corpinho,
Todos nós temos novas chances e oportunidades para, nesta vida então, aprender, tentar domar as nossas más tendências, nos esforçarmos para isso, abandonar velhos vícios, velhas manias, para que nessa vida façamos melhor do que fizemos nas anteriores. A reencarnação, ela não é um castigo, ela não é uma punição, muito pelo contrário. É a prova definitiva da misericórdia e do amor de Deus por nós, que nos dá a chance de evoluir, de crescer, de estudar, de aprender, de nos melhorarmos moralmente, para assim repararmos nessa vida os problemas do passado e programarmos uma encarnação melhor para o futuro. Jesus, lembram dessa passagem aqui, olha? Para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Lembram disso no Evangelho? E o que é esse nascer de novo? É renascer na carne, no corpo físico, tantas vezes quantas forem necessárias, para que refaçamos a nossa reforma interior, para que abandonemos os males, os vícios e aquilo que ainda trazemos de ranço em nossa vida. Poderíamos até comparar uma encarnação com a nossa vida. Vamos fazer de conta que cada encarnação é um dia da nossa vida. Então, estou eu lá vivendo tranquilamente a minha vida, e de repente um dia, eu começo a sentir muita dor no meu estômago. Dói muito. Aí, no outro dia dói mais. No outro dia eu estou ainda pior. Até que eu resolvo ir ao médico. Eu vou ao médico e ele me diz assim, depois da consulta, depois de ter me feito uma série de perguntas, ele me fala assim: olha, o que você está comendo está te fazendo mal. Isso que você come, você vai ter que deixar de comer. Porque é isso que está te causando a dor. Então, você vai ter que mudar os seus hábitos alimentares. Aí eu falo assim: não acredito, gente. Poxa vida, desde que eu nasci eu como tudo isso. Eu tenho o hábito de me alimentar com esses alimentos. Eu gosto tanto. E é evidente que o médico não vai comigo na minha casa para ver se eu estou fazendo ou não a minha dieta correta. Ele me orientou, ele me explicou, ele me ensinou. Fui para minha casa, problema meu. Só que chegando lá, eu olho para aquilo que eu gosto tanto, eu falo: eu vou comer. E eu como e eu tenho dor. Aí passam uns dias, eu falo: mas acho que eu já estou melhor. Eu vou lá, como de novo, eu sinto dor. Mas eu sou teimosa, eu gosto. Eu comi a vida inteira. Eu como de novo. E eu tenho muita dor. Olha aí a dor me mostrando que eu estou errando. Que eu não estou fazendo certo. Que eu não estou seguindo os conselhos daquele que entende, que me orientou. Olha a dor aí me mostrando que eu só tenho duas opções. Ou eu mudo os meus hábitos, ou eu vou sentir dor. E quando eu percebo isso, então eu percebo que eu tenho que mudar. E assim também é na nossa vida, na nossa encarnação. Muitas vezes a gente vem em uma encarnação
e sofre. Tem ali uns problemas, mas a gente não dá muita atenção. Nós nos desviamos, cometemos ali uns enganos, temos nova oportunidade. E nova oportunidade. Voltamos para o plano espiritual e os amigos espirituais nos falam, igualzinho o médico. Para com isso, deixa disso, não faz mais isso. Mas eu teimo, eu gosto, eu já fiz, me dá prazer, eu venho e faço. E aí, eu venho na encarnação com sofrimentos, eu venho com dor, com diversas dificuldades, cada um dentro da sua dificuldade, ou na família, ou consigo próprio, ou um problema de saúde, seja lá as dificuldades que cada um de nós tem, porque todos nós temos problemas. E aí então, chega uma hora que a gente fala, eu não quero mais ter dor, eu não quero mais sofrer, eu mereço ser feliz. E aí eu paro e penso, o que eu tenho que fazer para parar de sentir dor? É tão simples, não é? É seguir a lei de Deus, da qual eu me desviei. Eu tenho que voltar no caminho, seguir a lei de Deus, que está inscrita na minha consciência. E aí então, eu me lembro também que Deus me deu um modelo e guia, que é Jesus. E aí então eu paro e penso, quando Jesus veio aqui, o que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus falou que é para mim fazer? Aí eu paro e olho para mim. O que é que eu estou fazendo? E aí eu vejo que diante do que Jesus falou para fazer e diante do que eu estou fazendo tem muita diferença. E aí eu vejo que eu estou cansada de sofrer. E aí então, eu elevo os meus pensamentos e eu digo assim, Senhor Jesus, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser feliz, eu quero parar de sentir dor. Então, mais uma vez, nós vamos lá no Evangelho. Lembra quando Jesus disse assim, segue-me? E aí eu decido que eu quero seguir a Jesus. Eu decido naquele momento que eu quero seguir as leis de Deus. Eu quero, hoje, agora, nesse instante, fazer a minha reforma íntima. Eu quero me curar definitivamente dos meus males morais. Eu quero abandonar, por mais difícil que seja, os meus vícios que eu trago de centenas, de milhares de anos atrás, de muitas e muitas reencarnações que eu venho patinando no mesmo erro. É fácil, gente? Não é. Ninguém disse que é fácil. Quem aqui um dia teve algum vício, seja o cigarro, né, que é o mais comum, e decide deixar de fumar? É difícil. É difícil. Conheço vários amigos meus que alguns conseguiram, outros conseguiram pela metade e outros não conseguiram. Mas é uma luta terrível. É difícil largarmos o hábito de entrar numa rodinha onde todo mundo está falando de alguém e a gente engrossar a fileira. É difícil segurar a nossa língua quando aparece a oportunidade de mostrar para o outro quem é aquele outro. Tudo é hábito, tudo é treino,
Tudo é o esforço que temos que empenhar a cada dia para domar as nossas más tendências, seja elas qual for. Então, para mim seguir a Jesus, eu tenho que fazer o quê? Ir no seu Evangelho, não é isso? Então, no capítulo 10 do Evangelho, numa rápida pincelada, nós vamos relembrar de alguns dos ensinamentos de Jesus. Capítulo 10, quando Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Jesus disse: perdoai para que Deus vos perdoe. Simples assim, né? E como anda o meu perdoar? Né? Eu estou perdoando quem me magoou, quem me ofendeu. E não é, gente, aquele um que fez lá uma vez ou outra, não. Aquele que não mora comigo, aquele que eu vejo de vez em quando. Esse é fácil. É aquele que está na minha casa comigo. É aquele meu vizinho que todo dia, a hora que eu vou, saio na rua, ele já está lá. É aquele colega de trabalho. É a mãe, é o pai, é o irmão, é o filho, é o marido, é a esposa. É perdoar 70 vezes, 7 vezes o mesmo erro deles para conosco. É tolerar, é ser indulgente. Porque nós também gostamos muito de falar dos outros para a gente, né? Mas nós nos esquecemos que eles também convivem conosco todos os dias. O meu vizinho, quando sai lá fora, vê minha cara todo dia. Coitada do meu pai, da minha mãe, da minha filha, vê minha cara todo dia também. E aí? Né? Temos que pensar nos dois lados. Reconciliar-se com os adversários. Lembram também daquela passagem quando Jesus disse: reconcilia-te com o teu inimigo, que é melhor a palavra adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque depois vai ser muito mais difícil. Nós não temos a noção do trabalho da espiritualidade para juntar em uma família, em um lugar, em uma encarnação, aquele grupo de espíritos que tem que se afinar. Aquele grupo de espíritos que somos nós, que temos compromissos um com o outro. E se não aproveitarmos agora, quanto tempo será que nós vamos ter que esperar para ter essa nova chance de novo? Porque não é fácil. E de repente um deles resolve fazer isso daqui rapidinho e corre, dispara na evolução e eu fico para trás. Ele vai seguir o caminho dele. Eu vou acertar os meus compromissos que eu havia feito com ele e com outros que vêm aqui atrás. Mas eu tenho que acertar. Então vamos aproveitar agora, enquanto estamos a caminho. Pulando várias partes aqui do Evangelho, né? Nós nos lembramos aqui também o argueiro e a trave no olho. Quando Jesus disse que é mais fácil enxergarmos o argueiro no olho do outro do que a trava que está no nosso olho, seria assim: eu enxergo o cisquinho que está dentro do olho dela, mas em mim que tem uma vigota, isso eu não vejo. Então vamos aprender também a ter mais cuidado, né? A rua de mão dupla nos ensina muito isso. Nós estamos tão habituados a pegar uma rua de mão única e ir tranquila, porque todo mundo está indo e o outro, todo mundo está voltando, que quando nós entramos numa rua de mão dupla, a gente tem que ter o dobro da atenção. Nós temos que pensar em nós e no outro que está vindo. Então, nós também temos os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas impertinências para com os outros. Também muitas vezes somos ranzinzas, né?
somos exigentes demais, temos que ser mais tolerantes. Jesus ainda nos diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Lembram lá da lição, da parábola da mulher adúltera? Não teve um sequer que jogou uma pedra. E quem somos nós para jogar uma pedra em alguém? Porque temos muita qualidade, graças a Deus. Já adquirimos muitas qualidades. Já conseguimos superar muitas coisas. Porque quando nós falamos muito, assim, dá a impressão que, ai, pelo amor de Deus, nós também, né? Não, muito pelo contrário. Vamos pensar nessa encarnação. Quem não nasceu numa casa espírita, aonde estava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, numa segunda-feira como essa? E nós estamos aqui, olha que maravilha, falando a respeito do Evangelho do Cristo. Então, fora tantas coisas que nós já conseguimos adquirir, mas por isso mesmo, porque já conseguimos, porque já pegamos a estrada da evolução, porque nós já conhecemos o caminho reto, é que nós temos que nos esforçar para andar mais, né? Pulando muitas partes, é lógico, aqui também tem a indulgência, né? O que seria a indulgência? Se fala muito em perdão, né? Mas e a indulgência? A indulgência é a gente ser mais tolerante no nosso dia a dia, é a gente ser compreensivo com o outro. Se o outro não me cumprimentou, não é porque não quer, porque não, de repente está com tanto problema que não me enxergou, não me viu, passou por mim, mas não me viu. Por quê? Porque está muito preocupado. Eu tenho que compreender isso. Quando alguém me fala alguma coisa de supetão, de repente não teve a intenção de me ofender, como nós mesmos. Quantas vezes nós já fizemos uma brincadeira com alguém com uma intenção e a pessoa não compreendeu daquela maneira e nós a magoamos, nós a ofendemos? A indulgência é ver o erro, o defeito do outro, mas tentar compreender da melhor maneira possível sem passar adiante para outros. Então, o capítulo 10 é riquíssimo, né? Mas nós vamos parar por aqui, porque agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, ela é extremamente comum, né? Todos nós já lemos, já ouvimos muito a respeito, mas o que mais me chama a atenção é o final. O final tão pouco falado, tão pouco observado, né? Mas que é fechado com chave de ouro a resposta. Mas depois a gente chega no final, vamos começar do começo. Pergunta 919, Livro dos Espíritos. Nós vamos pular bastante, depois quem tiver um tempinho, dá uma lidinha em casa porque vale a pena. Conhecimento de si mesmo. Kardec perguntou assim aos espíritos: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Nesta vida, não percamos tempo. Olha que interessante, é direto. E os espíritos responderam simplesmente aquilo que a gente já sabe, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí nós pensamos assim: mas eu me conheço. Será? Será que eu me conheço? Mas para mim me conhecer realmente, Santo Agostinho,
como os outros espíritos amigos, nos dá a receita do bolo. Os espíritos são tão amigos, são tão companheiros, querem tanto nos auxiliar, que Santo Agostinho fala assim para a gente: olha, gente, a gente tem que se conhecer. Aí a gente fala, mas eu não sei como. Ele fala assim, olha, eu vou te falar como que eu fazia. Aí você tem uma ideia, mas arruma o seu jeito. Não é assim que a gente fala para uma amiga da gente? Olha, eu não posso resolver teu problema, mas eu vou te falar o que eu fiz nessa situação, e aí você vê o que você faz. Não é assim? E assim eles agem com a gente. São simplesmente apaixonantes, né? E Santo Agostinho, que responde essa pergunta de início, nos diz assim: concebemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Ele devolve a pergunta: qual que é o meio da gente nos conhecer? E ele continua falando para a gente: fazei o que eu fazia eu mesmo da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado a algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim nesse dia. Será que hoje nós podemos fazer essa pergunta para nós? Será que ninguém, do monte de pessoas que convivemos no nosso dia, não tem nada a se lamentar de nós? É uma pergunta e é para reflexão, né? Aí ele continua assim: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Olha que bonitinho, né? Então ele começou com essa simples pergunta: hoje eu magoei alguém? Eu fiz alguém chorar? Eu irritei alguém? E parava e pensava. Depois ele continua com outras perguntas, né? Para si próprio. Hoje eu fiz alguma coisa de bom que só um cristão faria? Hoje eu fiz alguma coisa que não é bom e que um cristão verdadeiramente não faria? Olha que interessante. Tem lá uma propaganda de determinado lugar que diz que precisamos das perguntas para mover o mundo, né? Que as respostas que movem o mundo, não é assim? Então é fazendo pergunta para nós mesmos que iremos nos conhecendo. E ele continua assim. Gente, eu estou pulando bastante, tá? Colocai-vos mais perguntas e interrogai o que fizestes e com qual objetivo agistes. Nós sabemos que a intenção é tudo. Seja qual for a atitude que cada um de nós tomar, o que vale, na verdade, é a intenção. Se pegarmos todos nós, cada um de nós, que tivermos feito a mesma atitude, tido o mesmo comportamento diante de uma situação, e perguntarmos assim: por que você fez isso? Fala assim: eu não pensei, eu fiz. O outro fala assim: eu fiz, mas eu não achei que ia ter essa consequência. O outro vai falar assim: não, eu fiz achando que eu estava fazendo bem. O outro vai falar assim: não, mas eu fiz porque eu quis fazer mesmo. Não, eu fiz porque um dia lá no passado fez para mim, então eu fiz. Não, eu fiz porque eu queria magoar realmente. É a mesma atitude. O que conta é a intenção. Então, vamos pensar com que intenção eu agi em determinada situação do dia. E ele continua assim:
se fizestes alguma coisa que censuras quando o outro faz. Aí pega, né, gente? Como que eu posso censurar outra pessoa se eu tenho a mesma atitude? Como que eu posso apontar o dedo para alguém e falar, ela fez, mas eu também faço. Eu posso não fazer aqui, mas eu faço lá fora. Então, olha aí, né? E ele ainda continua assim. Se eu fiz uma ação que não teria coragem de confessar para ninguém, nesse dia de hoje, para ninguém, encarnado, né? Porque os desencarnados já viram. Meu espírito protetor estava lá comigo, abaixou a cabeça e falou, tem jeito não. Por quê? Se eu não tenho a coragem de contar para minha amiga, de contar para minha filha, de contar para quem convive comigo, eu não deveria ter feito. Não é assim? E pulando bastante, ele diz assim: examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e enfim contra vós mesmos. É uma frase com 3 reflexões. O que nesse dia eu fiz contra as leis de Deus? Porque contra Deus a gente não faz nada, a gente faz contra as suas leis. E meditamos, o que eu fiz contra o meu próximo? E enfim, o que eu fiz contra mim mesmo? Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Porque afinal de contas, o nosso maior compromisso é conosco mesmo. Porque nós nos melhorando, nós nos melhoramos a nossa família, a nossa cidade, melhoramos o mundo. Então, e muitas vezes nós fazemos muita coisa contra nós mesmos, gente, até sem pensar. Nós não nos alimentamos bem no horário, nós esquecemos de tomar o remédio, né? Fala, toma esse mesmo remédio todo dia, mas tem que tomar todo dia. Eu não posso pegar um peso, porque eu vou sobrecarregar o meu corpo, que já tem algum problema, mas eu vou lá e pego. Eu atravesso a rua correndo, sendo que eu poderia esperar o semáforo abrir. Eu estou pondo em risco a minha vida. São coisas pequenas, mas que fazemos contra nós. A raiva, a ira, o estresse, a mágoa. A mágoa é como tomarmos um copo de veneno querendo que o outro morra, né? E depois ele termina assim essa frase: e enfim contra vós mesmos, as respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Olha com que bondade ele nos fala, você tem que mudar, né? Olha aí, se a gente conseguir responder bem tudo isso, nós vamos dormir em paz, ou então nós vamos descobrir: hoje foi assim, eu vou dormir, mas amanhã eu vou fazer melhor. Não é? Depois, pulando um trecho enorme, lá embaixo, diz assim: que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências. Arrancar da nossa consciência, arrancar do nosso eu, arrancar do nosso velho espírito habituado a fazer sempre as mesmas coisas, porque gosta, porque quer, porque não consegue, porque é difícil, porque dá muito trabalho. Não, vamos fazer isso. Depois ele diz assim: colocai, pois, perguntas claras e precisas
e não temais em as multiplicar. Nós podemos começar com poucas perguntas, ir aumentando, porque nós temos que ser igual limão, tem que espremer para sair o sumo. Nós temos que nos conhecer, não é assim? Se podem dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, por que não fazê-lo? Por que não? Nós perdemos tantas horas diante de uma televisão, nós nos distraímos com o celular na mão e de repente olhamos no relógio, passou 2, 3, 4 horas. A troco do quê? De ver a vida do outro, né? Tem coisas que são legais, não estou criticando de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. É saber usar com sabedoria, é saber dividir o dia para leitura. Será que nós espíritas, depois do aparecimento do celular com internet, será que nós continuamos lendo o mesmo tanto de livros que nós líamos antigamente? Quantos livros eu lia num ano antigamente? Quantos eu estou lendo hoje? Quantos livros eu lia num mês? Quantos eu estou lendo agora? É saber usar com sabedoria. A internet tem coisas maravilhosas. Tem palestras lindíssimas, tem textos, tem a comunicação com amigos, com parentes que estão distantes. Mas temos que saber dosar, né? E aí ele diz assim, então, encerrando esse parágrafo todo: não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Nós não trabalhamos 30, 40 anos esperando a nossa aposentadoria? Olha só, hein? E esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o objetivo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Gente, todos nós já trabalhamos doentes, cansados, já saímos de casa com tempestade, com chuva, com frio, deixando o filho doente, mas nós precisamos do nosso salário no final do mês. Nós precisamos do nosso emprego para o sustento da nossa família. Nós visamos daqui 30, 40 anos nos aposentarmos, descansar um pouco, não é? Então, por que não usar, nos diz ele, o nosso tempo para a felicidade eterna, como ele citou lá em cima. E ele termina assim aqui, ó: pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, de alguns anos, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Qual será o destino de um homem de bem ao desencarnarmos? Isso não vale a pena de fazer algum esforço todos os dias? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Será que realmente existe vida depois da vida? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Mas agora não, agora eu sei como que é. E olha que interessante, hein? O presente é positivo e o futuro é incerto, alguns de nós diz. E ele diz assim: ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. Agora ele já não está mais falando sozinho. Ele está falando, estamos... É a pleiade de espíritos que se reuniram para a codificação da doutrina espírita. Quantos espíritos elevadíssimos estiveram envolvidos junto com Kardec, junto com Chico, junto com todos os outros missionários que apareceram para nos auxiliar.
Quantos espíritos envolvidos junto com Kardec para nos trazer a codificação. Agora ele já está falando dessa pleiade de espíritos. Estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro, de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida nas vossas almas. Por isso, diz ele, primeiro chamamos a vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar os vossos sentidos. Lembram o início do Espiritismo? As mesas girantes, as comunicações, era para chamar atenção, era para despertar a curiosidade de Kardec e de tantos outros, para que a doutrina espírita hoje estivesse entre nós. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Olha a nossa responsabilidade de espíritas. Instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que já lemos, que já aprendemos, nós temos a obrigação de divulgar para outros irmãos. Porque de repente, se todas as pessoas que habitam esse planeta soubessem da vida após a vida, conhecessem a lei de ação e reação, que aqueles que hoje estão pegando emprestado o dinheiro do povo, dos hospitais, da educação, de tudo mais, um dia terão que devolver, né? A palavra roubo, ela não quer dizer nada, estão pegando emprestado. Um dia teremos que devolver. Então, se divulgarmos essa ideia para outros irmãos, com certeza, nós já nos comportamos de maneira diferente, porque nós acreditamos na vida após a vida, porque nós conhecemos a lei de ação e reação, porque nós sabemos que toda causa terá sua consequência, porque nós sabemos que aquilo que plantamos nós iremos colher, se não nessa vida, na próxima. Então vamos divulgar isso para os nossos irmãos. E aí ele termina então de maneira belíssima. Santo Agostinho nos diz assim: foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. O objetivo da nossa reforma íntima. O objetivo de nos ajudar, de nos mostrar que todos os nossos males, as nossas dores estão aqui, nos nossos males morais que ainda carregamos conosco. Esse livro todo, tantas perguntas interessantíssimas, maravilhosas, 919 perguntas, alguns livros, 919A, que muitas vezes passamos de ano sem ler, sem estudar, e quando nos é feito o convite por um amigo da casa para o estudo, não percamos a oportunidade. Os espíritos se reuniram, se dedicaram, se doaram, estão entre nós para nos ensinar, para nos ajudar, para falar assim, vale a pena. Vai, você consegue, eu estou do teu lado. O nosso espírito protetor, ele se empenhou. Ele aceitou estar do nosso lado durante uma vida toda. Esse livro inteiro e toda a codificação foi feita para nós. Então, que possamos aproveitar o máximo possível. Que possamos então pedir a Jesus
agradecendo aos espíritos amigos que sempre estão conosco e pedindo que nos auxiliem, que nos ajudem, que nos momentos de dificuldade, de cansaço mesmo, de enfraquecimento das nossas forças, das nossas energias diante dos problemas, que nos fortaleçam, que nos relembrem que vale a pena, porque nós estamos cansados de sentir dor. Que Jesus, então, abençoe essa casa, os trabalhadores, os frequentadores dos 2 planos da vida e a todos nós que aqui nos encontramos nessa noite. Que a paz de Jesus fique conosco.